Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre reatores químicos, que anda lá juntinho com a cinética química. Não, gente, não é sobre esse tipo de reator que a gente vai falar, não. Não, nem esse não. Nós vamos falar sobre reatores químicos, aquele que a gente vai aplicar a cinética que a gente está estudando, tá bom? Os reatores químicos, eles podem ser classificados como aberto ou como fechado. Os abertos, eles são contínuos e eles podem ser do tipo tanque agitado contínuo ou tubular contínuo. Já o fechado, ele é um reator batelada e tem essa carinha aqui. A gente carrega ele com uma carga, ele reage aqui no meio e depois a gente retira a carga completa. Sem fluxo, a gente coloca, reage e retira. Nesse caso, tudo que a gente mede nele é em função do tempo, porque é a variação da concentração ao longo do tempo. Então, ele trabalha no regime transiente. E se a gente estiver falando de reação na fase gasosa, a gente pode ter a pressão dele variando lá dentro. Já no caso do aberto, a pressão ela é constante e não há variação ao longo do tempo, porque a gente trabalha com ele no regime permanente. Desta forma, a variação que ocorre é em função da posição. E a gente pode medir nele tanto como concentração como fluxo, uma vez que ele tem entrada e saída. Quando a gente está falando na variação em função da posição, a gente traz um novo conceito, que é o conceito de tempo espacial. Deixa eu explicar para vocês. Se a gente for analisar ao longo do tempo, a medida que a gente enxerga aqui, ela não muda. A medida que a gente enxerga aqui, ela não muda. Mas essas duas medidas aqui, elas são diferentes. Então, ele é permanente porque naquele mesmo lugar que a gente está vendo, não tem variação com o tempo, mas ela varia ao longo daquele reator químico, as concentrações, o fluxo, seja lá o que a gente estiver medindo. Isso que a gente mede, que é o tempo espacial, ele é representado pela letra tal, e ele pode ser calculado. Uma das maneiras que a gente calcula ele é o volume sobre a vazão volumétrica. Então, a unidade dele também é de tempo. Ele é o inverso da velocidade espacial, que também tem esse conceito da velocidade naquele local. Quando a gente estuda um equipamento, a gente sempre faz o seu balanço de massa. Para o reator não vai ser diferente. Só que no caso de uma reação química, a gente não estuda a proporcionalidade entre as massas, a gente estuda a proporcionalidade entre o número de mol. Então, nesse caso, a gente vai fazer um balanço molar. Vamos ver como é que fica a sua equação geral? Para isso, a gente vai considerar uma reação química genérica, A mais B produzindo R mais S. Aqui está uma reação química reversível, mas ela pode ser irreversível também. Vamos supor que a gente tenha um reator químico, deixa eu desenhar ele aqui para vocês, e a gente está pegando um pedacinho desse reator químico, que tem um volume dZ e um espaçamento, que ele tem um volume dV e um espaçamento dZ. Então, a gente vai considerar que qualquer lugar nesse equipamento vai entrar um certo fluxo e vai sair um outro fluxo, como um incremento. E esse incremento, ele é devido à geração que tem dentro dele, porque existe uma reação química. Se tem essa variação, nós temos o número de mol variando com o tempo. Vamos considerar a reação química com a temperatura constante e vamos escrever o balanço molar para qualquer que seja o componente, seja ele reagente ou produto. Então, vamos considerar que o que entra, que é o FJ0, que ele está entrando, menos o que sai, mais a taxa de geração dele vai ser igual ao acúmulo dentro dele. Nada mais é que o que entra é igual ao que sai. Esse aqui, ó, que é o que sai, eu passei o que estava aqui para cá. Aqui está escrito para vocês o que significa cada coisa. Então, o FJ0 é o fluxo molar que vai entrar, o FJ é o que vai sair, o G é a taxa de geração dentro dele e o DNJ é a taxa de acumulação do componente naquele volume de controle. A unidade disso vai ser mol por tempo, uma vez que a gente está falando de fluxo molar, e aqui o acúmulo é a variação de número de mol com o tempo. Vamos falar sobre a taxa gerada ou consumida, que tem a ver com a reação química. Bom, se eu tenho a ver com a reação química, se eu estou falando de um reagente, ela é uma taxa de consumo, então ela é negativa. E se eu estou falando do produto, ele está sendo produzido, então é uma taxa gerada. Dessa forma, se ela tem a ver com a reação química, ela pode ser calculada como a velocidade da reação
vezes aquele volume no qual a gente está trabalhando. Vamos supor que nós temos vários volumes de controle dentro do nosso reator. Então, a gente precisa somar tudo o que está acontecendo nesse nosso reator químico, já que essa reação ela vai acontecer em todos os volumes de controle. Vamos somar tudo o que está acontecendo. Só que a soma, ela não é uma soma aritmética, porque uma partezinha do reator influencia na outra. Então, a gente vai fazer uma soma integrada em tudo que está acontecendo naquele nosso reator. Por isso que a soma que a gente vai considerar da taxa gerada total, ela é a integral da taxa de geração ou consumo daquele elemento químico no seu volume de controle que ele está sendo estudado. E eu integro no início do reator até o final do volume daquele reator. Vamos substituir isso no balanço de massa, que é esse aqui. Então, essa é a nossa equação geral do balanço de massa molar de um reator. Vamos lembrar o que significa cada termo. Esse daqui é a variação do número de mol com o tempo, é o acúmulo que ocorre dentro daquele volume de controle. Esse daqui, ó, é o fluxo molar daquele elemento químico na entrada. E esse daqui é o fluxo molar daquele elemento químico na saída do volume de controle. E essa é a taxa de geração ou consumo daquele elemento, integrada em todo o volume de controle. Vamos supor agora que a gente esteja trabalhando num reator batelada, que é um sistema fechado. O que ele tem de especial? Bom, eu falei para vocês que a gente coloca uma carga, ela reage aqui dentro e depois a gente retira. Devido a isso, não existe fluxo, então a gente pode cortar esses dois fatores da nossa reação. E a nossa equação, ela é resumida, a variação do número de mol com o tempo igual à integral da reação química naquele volume de controle. Então, eu vou somar, integrando a influência de todas as reações químicas que ocorrem nesse volume de controle. Fazendo a integral, aqui dessa partezinha de baixo até o volume total enchido, volume de líquido daquele meu reator, a gente vai ter essa equação geral para um reator do tipo batelada. Então, a variação do número de mol com o tempo é igual à velocidade da reação naquele volume do reator que está sendo estudado. Vamos substituir agora para o nosso reagente limitante, que é o reagente A. Como é que a gente escreve o número de mol do reagente limitante? Na. Mas eu preciso escrever de uma maneira que eu consiga derivar com o tempo. Então, eu vou escrever que o Na é igual a Na0 menos XA. Para ficar mais fácil da gente derivar, eu vou fazer a distributiva aqui do Na0. E ele vai ficar dessa maneira daqui. Vamos derivar, então, isso aqui? Vamos escrever dNA. Derivada de uma constante é zero, menos o XA, ele varia com o tempo, né? Porque ao longo do tempo a gente vai aumentando o consumo do reagente, então a sua conversão vai aumentando com o tempo. Dessa forma, ele é o que varia com o tempo e o Na0, como eu falei para vocês, é uma constante. Então, vai ficar Na0 dXA. E vou substituir isso nessa equação aqui, que vai ficar escrita dessa maneira. A gente estudou que para o reator químico, ele não enxerga se eu estou vendo o produto ou o reagente, ele enxerga aquela coisa acontecendo. Tanto que quando a gente está falando da velocidade do reagente, o menos ele vai para o R. Então, eu vou escrever isolando o R e deixando o sinal negativo para ele. Porque ela pode ser escrita tanto para um reagente como o produto, vai acontecer da mesma maneira. E o reator ele só vai enxergar isso aqui, ó. Ele não vai enxergar o menos e o mais, ele só vai enxergar a velocidade. Vou isolar o que varia com a velocidade, que é o XA para um lado, e o T para o outro. Então, a nossa equação ela pode ser escrita dessa maneira aqui. A variação do tempo naquele volume de controle vai ser proporcional à variação da sua conversão, que é em função da nossa velocidade. Lembra que a velocidade é menos RA igual a K, CA, CB, do que a gente estiver trabalhando. E dentro desse CA, tem CA é igual a CA0 menos XA. Então, dentro da velocidade, a gente tem a conversão. Então, na hora de integrar, a gente precisa considerar esses dois juntos.
Bom, se a gente for integrar num volume constante, a gente pode substituir Na0 sobre V por Ca0. O tempo, a gente pode integrar do início ao fim e só ter o tempo. Só que essa parte da integral aqui, ó, ela vai depender da nossa velocidade da reação. Ela vai depender do que a gente tem aqui. Então, eu não posso integrar e ter uma fórmula pronta. Depende de cada velocidade que a gente estiver trabalhando. Então, lembra quando eu estudava com vocês e eu falava assim, vamos deixar essa velocidade do jeito mais fácil, vamos fazer as simplificações que der. Por quê? Porque agora a gente vai ter que integrar e essa velocidade está no denominador. Tá bom? Então, quando a gente está trabalhando com um reator batelada, normalmente a gente pode considerar o volume constante, porque o volume físico dele não varia. E é muito difícil a gente utilizar um reator batelada quando a gente estiver trabalhando com gás. Por quê? Porque se tiver um aumento de pressão lá dentro muito grande, o que pode acontecer? Pode estourar. Então, normalmente é um reator que a gente trabalha com líquido, e para ele ter um volume de controle fixo ali, a gente pode considerar constante. Então, a gente trabalha com esse equacionamento aqui. Ah, mais uma coisa. Reparem que aqui, ó, é o tempo que está constante. A gente vai passar para o próximo slide, onde a gente vai falar do próximo reator, eu vou gravar no próximo vídeo.